Julho de 1930, uma revolução transforma o Brasil. Uma das primeiras medidas adotadas pelo governo revolucionário é o fechamento do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais. Getúlio Vargas passa a governar através de decretos-leis. Ele limita o poder dos estados. Os governadores que haviam sido eleitos pelo voto direto são substituídos por interventores nomeados diretamente por Vargas. O Executivo Federal se torna todo-poderoso. Uma ditadura se instala no país. Diferentemente do que acontecia na República Velha, o Estado que se implanta a partir de 1930 é mais intervencionista, mais centralizador. A integração nacional é maior, mas a autonomia dos estados é menor. As tradicionais oligarquias rurais continuam fortes, mas o seu poder diminui dia a dia. A economia continua voltada basicamente para a agricultura. A diferença é que agora passa a existir uma preocupação crescente em acelerar a industrialização do país. O papel das Forças Armadas é redimensionado, principalmente no caso do Exército. Além de garantir a ordem interna, as Forças Armadas passam a ser suporte para a criação de uma indústria de base nacional. A gente sabe que na República Velha, a questão social era considerada um caso de polícia. Mas depois da Revolução de 30, o social passou a ser considerado uma questão de política. A importância da classe operária começava a ser reconhecida. O governo, então, adotou uma legislação trabalhista que atendia a antigas reivindicações dos trabalhadores. Só que, em compensação, começou a meter o bedelho na atividade sindical. Os sindicatos ficavam vinculados diretamente ao Ministério do Trabalho. Foi adotado o princípio da unicidade sindical. Quer dizer, legalmente, só poderia haver um único sindicato por categoria profissional. Mesmo a sindicalização não sendo obrigatória, o movimento operário acabou se enquadrando no sistema. No início, a resistência ao enquadramento sindical foi muito forte. Houve protestos e, consequentemente, muitas prisões. Mas, aos poucos, os trabalhadores foram cedendo. Além da repressão do governo, havia também a pressão das próprias bases operárias. Isso acontecia por um motivo muito simples. Só os trabalhadores que fossem oficialmente sindicalizados é que poderiam gozar dos benefícios sociais criados depois de 1930, como férias, regulamentação do horário de trabalho, regulamentação do trabalho do menor, criação dos institutos de aposentadoria e pensão e possibilidade de lutar por direitos perante as juntas de conciliação e julgamento. Mas, de um jeito ou de outro, o governo Vargas conseguiu se entender com os trabalhadores. O problema foi se entender com setores mais liberais que tinham sido aliados de Vargas na Revolução de 30. Ao mesmo tempo em que o governo tomava medidas centralizadoras e autoritárias, os setores liberais começaram a fazer oposição ao regime. Em julho de 1932, o estado de São Paulo pegou em armas para enfrentar o governo. A luta durou 3 meses. São Paulo foi derrotado militarmente, mas conseguiu alguns ganhos políticos importantes. O processo de constitucionalização do país se acelerou. E em maio de 1933 foram realizadas as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte foi instalada com a finalidade de elaborar uma nova Constituição para o país e eleger um presidente da República. Em julho de 1934, Getúlio Vargas foi eleito presidente da República, com a maioria dos votos dos deputados constituintes. Com o encerramento dos trabalhos, a Assembleia Nacional Constituinte foi transformada em Congresso Ordinário. As eleições diretas para a presidência da República estavam marcadas para 3 de janeiro de 1938. Vargas não podia ser candidato. Para modificar a Constituição, era necessário o apoio de 2/3 do Congresso. No seu primeiro discurso como presidente constitucional, Getúlio Vargas não escondeu a sua insatisfação com a nova Constituição. Ele disse privadamente: "Eu serei o primeiro revisor desta Constituição." A Constituição de 1934 era uma Constituição liberal e teve uma vida curta. Com o fim da Primeira Guerra, ideias autoritárias, ideias totalitárias proliferaram em todo o mundo. A democracia liberal entrou em crise. No Brasil, com o fim do regime ditatorial e a implantação de um regime constitucional, o processo político se radicalizou. A vida sindical foi reativada. As greves aconteciam por todas as partes. 2 importantes movimentos mobilizaram as classes médias. De um lado, a AIB,
Ação Integralista Brasileira. Esse movimento político, dirigido por Plínio Salgado, foi criado em 1932 e tinha um caráter profundamente nacionalista e antiliberal. O lema dos integralistas era Deus, Pátria e Família. Outro movimento que ia na direção oposta aos integralistas era a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Esse movimento, criado em 1935, era inspirado na proposta das Frentes Populares da Europa. O seu objetivo era deter o avanço do fascismo e do nazismo em escala mundial. A ANL era composta por socialistas, comunistas, católicos e liberais. O movimento combatia o governo Vargas e se propunha a defender os interesses ameaçados das classes populares através da luta contra o imperialismo e o latifúndio. Tendo como presidente de honra o líder comunista Luiz Carlos Prestes, a ANL conseguiu rapidamente mais de 100 mil filiados. Como resposta às mobilizações populares, o governo preparou uma série de medidas repressivas, entre elas a Lei de Segurança Nacional. Julho de 1935. A Aliança Nacional Libertadora é colocada na ilegalidade. A partir daí, a proposta do Partido Comunista de derrubar o governo Vargas através de uma insurreição armada começa a ganhar força. A proposta ganha a adesão de alguns militares remanescentes do tenentismo. Em novembro de 1935, estoura uma revolta liderada pelos comunistas. A rebelião fica restrita às cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro, e é rapidamente vencida. Mesmo assim, deixa graves consequências para o país. O comunismo passa a ser considerado o inimigo número 1 do governo. Milhares de pessoas são presas em todo o país. O Congresso passa a aprovar todas as medidas repressivas solicitadas pelo Executivo. Pouco a pouco, o Legislativo vai recuando e cedendo espaço para o fortalecimento de Vargas. Em setembro de 1936, é criado o Tribunal de Segurança Nacional. Esse tribunal passa a julgar os crimes das pessoas acusadas de envolvimento com o levante comunista. Entre essas pessoas está Pedro Ernesto, prefeito do Distrito Federal. Vargas se aproveitou do chamado fantasma do comunismo. Ele fez a coisa parecer maior do que era. Consolidou sua aliança com os militares, com a igreja, com os empresários e com os integralistas. Vargas também interveio nos estados que demonstraram maiores resistências e afastou diversos oficiais legalistas dos cargos de chefia. Em 1937, Vargas deu seu golpe de misericórdia, se aproveitando mais uma vez da suposta ameaça comunista. Um documento sobre uma nova revolta comunista que explodiria em breve no país foi apresentado à nação. Esse documento, que ficou conhecido como Plano Cohen, tinha sido forjado pelo próprio governo. No dia 10 de novembro de 1937, tropas militares cercaram o Congresso e Vargas apresentou ao país uma nova Constituição. Através de um golpe de Vargas, começava o Estado Novo. O Estado Novo começou em novembro de 1937 com um golpe liderado por Getúlio Vargas e com o apoio das Forças Armadas. Depois desse golpe, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais foram fechadas. Os governadores ou foram substituídos por interventores ou se transformaram em interventores nomeados diretamente por Vargas. Uma nova Constituição foi imposta ao país. Vargas definiu o golpe como a única atitude possível diante da situação em que se encontrava o país. Uma das chamadas ameaças ao país, segundo Getúlio Vargas e seus aliados, era o comunismo. Mas o problema de Getúlio não era lutar apenas contra os comunistas, mas também contra a própria Constituição do país. Getúlio achava que a Constituição de 1934 era liberal demais e que o Congresso não representava a maioria da população. Segundo Getúlio, a democracia não era um bom negócio para o país. Pois é, só que no Estado Novo, quem discordava do governo também estava sendo contrário ao desenvolvimento do país. Tanto é que a centralização do poder foi acompanhada pela censura aos meios de comunicação. A censura aos meios de comunicação se encarregou de silenciar as manifestações de descontentamento. Ao mesmo tempo, um forte esquema de repressão foi empregado para neutralizar a oposição. A repressão política não atingiu apenas os comunistas. Quem fosse contra o regime estava condenado à perseguição, mesmo sendo liberal. O Estado Novo também foi responsável pelo fim do poder legislativo, ou seja, quem fazia as leis e criava as políticas para o país era o executivo.
Getúlio Vargas governava por decretos-leis, ou seja, todos os decretos presidenciais passavam a valer automaticamente como lei. É claro que Getúlio Vargas não fazia tudo isso sozinho. Vargas era assessorado por uma série de conselhos e órgãos técnicos. Todos esses conselhos e órgãos foram criados durante o Estado Novo. Alguns deles foram o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, o Conselho Nacional do Petróleo, o Conselho de Águas e Energia e a Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional. E a gente também não deve deixar de colocar que os militares tiveram um papel importantíssimo nisso tudo. Segundo as Forças Armadas, o Estado brasileiro deveria investir em atividades estratégicas que garantissem a sua soberania. Para entender melhor o que isso significava na prática, vamos pegar 2 exemplos. Por exemplo, a indústria de base, isso é, siderúrgicas, que produzem o aço, e os suprimentos de recursos energéticos, como é o caso do petróleo. Segundo as Forças Armadas, o Estado brasileiro deveria investir em atividades como essas para garantir o seu desenvolvimento econômico. Agora eu entendi direito, Vicente. De uma certa forma, o Estado Novo controlava todo o desenvolvimento econômico, certo? Exatamente. E centralizava toda a política também. Mais do que isso, nessa época havia uma centralização administrativa, Gil. Agora, por que ele precisava controlar todas essas coisas, hein? Olha, pelo que eu li a respeito, o governo achava que a centralização administrativa era a única maneira de aumentar a eficiência do Estado e acabar com a influência das oligarquias regionais. Mas o que é oligarquia mesmo? Oligarquia é o governo de poucos, isto é, um governo que representa apenas os interesses de um pequeno grupo de pessoas. O Estado Novo tinha como um de seus objetivos combater os pequenos grupos regionais em favor dos interesses de toda a nação. Uma das medidas que o governo tomou nesse sentido ainda existe hoje. O governo do Estado Novo criou os concursos para cargos públicos. Além de acabar com o favorecimento a parentes, amigos e correligionários políticos, os concursos visavam recrutar pessoas tecnicamente capazes para o exercício de cargos públicos. Quer dizer, então, que essa história de fazer concurso para virar funcionário público começou nos tempos do Estado Novo. Pois é, rapaz, que engraçado. Agora só me pergunto uma coisa, será que adiantou? Porque, será que o Estado Novo conseguiu, com essa atitude, acabar com o favorecimento de aliados, de amigos e parentes? É claro que não. Apesar das importantes mudanças que foram feitas, apesar do fato do país ter se modernizado durante o período do Estado Novo, o governo Vargas era um governo autoritário e de características fortemente tradicionais. O próprio Getúlio vinha da oligarquia gaúcha e o seu governo representava o interesse de grupos restritos, sem dúvida alguma. Mas nem por isso, Getúlio Vargas deixou de ser popular e acabou se afirmando como um poderoso líder político. Pouco a pouco, Getúlio foi construindo uma imagem de sintonia entre o governo e as classes populares. A educação e a propaganda ocuparam um papel importante na construção dessa imagem. Através da educação, o governo de Getúlio Vargas foi difundindo valores e noções comuns a toda a nação. A propaganda foi outro importante instrumento de construção da nacionalidade. Ela ficou a cargo do poderoso Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. A presença do DIP era constante em todos os meios de comunicação, no cinema, na literatura, no rádio, na imprensa e até no teatro. A máquina de propaganda do Estado Novo foi, de fato, empregada para impor a figura de Vargas como grande líder, benfeitor e condutor dos destinos da nação. Vargas passou a ser identificado com o próprio Estado. A propaganda também ajudou a criar a imagem de um Getúlio Vargas, pai dos pobres. Mas por trás desse apelido existe uma história que vai muito além da propaganda. A história dos direitos trabalhistas. Você saberia explicar pra gente mais ou menos o que é a CLT? A CLT é uma lei que foi sancionada pelo, se não me engano, por Getúlio Vargas, é a consolidação das leis do trabalho, né? Que ela diz os direitos e os deveres do trabalhador. A Justiça do Trabalho, o salário mínimo, o imposto sindical e a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, foram criados na época do Estado Novo. É claro que quase todas essas medidas traziam benefícios para os trabalhadores. Só que, por outro lado, o mesmo governo que garantia esses benefícios não dava aos trabalhadores o direito de fazer greve. Os sindicatos nada podiam fazer